Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao curso de catarata. Hoje a gente tem um tema aparentemente simples, mas cheio de nuances, de pequenas nuances, que é um tema que, apesar de realmente, eu estou falando, parecer simples, a incisão é um dos passos mais importantes da cirurgia de catarata. Uma incisão na cirurgia mal feita vai dificultar toda a sua cirurgia, a gente vai ver isso no decorrer da aula. E mais importante do que dificultar a sua cirurgia, a grande questão da incisão hoje é aquilo que já foi falado na última aula. Inclusive, na aula do Dr. Frederico Braga também, as cirurgias de catarata hoje são consideradas procedimentos refrativos. Além de muitas delas serem feitas já como procedimentos refrativos, o nível de exigência dos pacientes requer que você tenha um bom resultado refrativo no final da sua cirurgia. Para o paciente, inclusive, muitas vezes uma cirurgia de pós-operatório complicado, mas que ele tenha uma refração final boa e que depois ele esteja bem, ele vai considerar uma boa cirurgia. E se, ao mesmo tempo, ele tem um resultado refracional no final da cirurgia, um astigmatismo alto, mesmo que a sua cirurgia seja tecnicamente perfeita, não inflamou nada, não teve problema nenhum, ele vai achar que aquela cirurgia foi ruim e vai te cobrar. Mas a minha cirurgia não ficou boa. Mas o meu amigo não usa óculos e eu uso. Então, hoje, fazer incisões que gerem o mínimo de astigmatismo, e existem vários princípios básicos a serem respeitados para que isso não aconteça, é importante para a cirurgia de catarata, tá? Bom, as incisões, elas podem variar em tamanho, em forma e localização no olho, a gente vai falar disso detalhadamente, e ela está diretamente relacionada ao astigmatismo pós-operatório. Existem alguns princípios básicos das incisões que seriam os seguintes, princípios elementares. Quanto maior a incisão, maior o astigmatismo gerado, que é o que a gente vê nessa primeira figura aqui. Por isso, hoje, a tendência é fazer incisões cada vez menores, a gente diminuiu o tamanho das nossas incisões, e quanto mais distante do eixo visual, menor o astigmatismo induzido. Bom, em relação ao paciente, essas incisões elas podem ser feitas superiormente ou temporalmente. Isso vai depender do gosto do cirurgião, mas existem, de qualquer forma, algumas vantagens entre você estar fazendo a sua incisão superior ou temporalmente. Bom, primeiro, as incisões superiores. O cirurgião está sentado na cabeceira do paciente, né? Ela é muito mais confortável para o cirurgião. No pós-operatório, as vantagens dela seriam que no pós-operatório ela induz menos desconforto no pós-operatório para o paciente. Teoricamente, elas induzem menos olho seco e não levam a disfotopsia positiva transitória, que pode acontecer, que é uma sensação de mancha que pode acontecer na incisão temporal exatamente por ela estar dentro do campo de visão do paciente no pós-operatório. Aqui está um cirurgião, a gente pode ver um cirurgião operando superiormente. A grande maioria dos cirurgiões no Brasil, pelo menos, opta por esse tipo de posicionamento. E ele ainda tem a vantagem de que quando você está operando vários pacientes, é fácil de você alternar do olho direito para o olho esquerdo sem ter que trocar a posição de todo o equipamento cirúrgico, né? Até o próprio microscópio, você não tem que deslocar o seu microscópio. Quanto às incisões temporais, elas têm várias vantagens em relação à superior. Primeiro, exatamente pela incisão ser mais longe do eixo visual, ela vai induzir menos astigmatismo, tem um astigmatismo induzido menor. Durante a cirurgia de papilomistificação também, ela induz menos estrias, pela própria localização dela, que é temporal, não há como haver menos acúmulo de líquido, principalmente em órbitas mais profundas, e isso é uma outra vantagem também, quando você tem aqueles pacientes com órbita muito profunda, que seria difícil
o posicionamento quando você estiver superiormente, quando você está na região temporal, isso facilita para você. O reflexo vermelho ele é melhor. Em órbitas profundas, ela é uma cirurgia mais anatômica. E uma outra vantagem também é que se eventualmente ficar algum córtex subincisional ali, pelo efeito da gravidade, no pós-operatório ele não vai descer e cair bem no eixo visual. Esse córtex vai estar lateral, não vai ter esse problema de estar indo para o seu eixo visual. Porém, ele é menos confortável para o cirurgião e é o que eu falei anteriormente. Se você operar o olho direito, depois você tem que virar tudo para você operar o olho esquerdo, a logística é um pouco mais complicada. Bom, em relação ao olho, a localização dessas incisões, elas podem ser esclerais, limbares posteriores, que seria a near clear, ou a clear corneal incision, tá? Que é em córnea clara. As incisões esclerais, elas não são muito usadas. Na transição de FEC para FACO, ela foi mais usada, às vezes se fazia, porque se você tivesse que converter a sua cirurgia, tivesse algum problema e alguma dificuldade tivesse que converter, seria mais fácil, você teria menos astigmatismo induzido se você tivesse que abrir a sua córnea toda ou 10 milímetros na sua córnea para você terminar aquela cirurgia. Que não seria o ideal, uma incisão corneana tão extensa, né? Agora, ela precisa de peritomia, precisa de hemostasia, você precisa, como na incisão, como nas incisões da FEC, você abre a conjuntiva, rebate a conjuntiva, cauteriza a conjuntiva para você começar a fazer o seu túnel. Então, é uma incisão mais trabalhosa, só que exatamente por isso ela é pouco usada. Nas cirurgias fistulizantes, ela tem o mesmo problema que nas FECs, que você tem um problema de você estar usando a sua conjuntiva ali, causando uma certa fibrose, tem que tomar cuidado com a bolha quando existe. E no caso da facoemulsificação, esse sulco ele vai ficar muito mais longo e dificulta um pouco mais as manobras da câmara anterior. Então, realmente não é uma incisão usada hoje em facoemulsificação. As incisões em córnea clara foram um grande avanço da cirurgia de catarata, elas começaram a ser feitas a partir da década de 90, tá? E são as incisões corneanas em si, são as incisões mais usadas, e elas devem ser autosselantes. O princípio desse autosselante seria o seguinte: você faz uma incisão de forma que a base da sua incisão, ela, com a própria pressão da câmara anterior, ela vai fechar o teto da sua incisão. Então, ela não deve vazar no final da cirurgia. Propiciou que pudesse ser feita a cirurgia sob anestesia tópica, porque você não tem que abrir conjuntiva, você não sangra, então facilitou a cirurgia de catarata. Mas o outro tipo de incisão corneana, seria a near clear, que tem uma vantagem sobre a incisão em córnea clara, que a incisão em córnea clara você passa o limbo e vai exatamente na sua córnea, diretamente na córnea. Como ela é mais próxima do eixo visual, ela gera mais astigmatismo. A incisão near clear, que é a mais usada, você inicia a sua incisão logo após o término dos vasos limbares ali, com cuidado de passar a conjuntiva e pegar os vasos limbares, e normalmente há um pequeno sangramento ali quando você faz a sua incisão. Esse pequeno sangramento, alguns trabalhos mostram que ele ajuda na cicatrização final, ele sela mais a sua ferida no pós-operatório. Então, seria inclusive um adjuvante para fechamento dessa ferida pós-operatória. Cuidado para ela não ficar próxima demais da conjuntiva, porque no caso de você chegar um pouquinho próximo da conjuntiva, ou na conjuntiva em si, quando você entrar com a sua caneta de faco, você pode infiltrar aquela conjuntiva tendo
um edema grande de conjuntiva que pode dificultar um pouco a sua cirurgia. No caso disso acontecer, vale a pena fazer uma drenagem para continuar a cirurgia de paquimulsificação. Bom, a extensão dessa incisão, ela deve ter entre 1,5 e 2 milímetros de extensão. Como que a gente vai saber e medir essa incisão? Primeiro, o ângulo que você vai entrar na sua córnea para fazer essa incisão. Se você entrar paralela demais à córnea, ao endotélio, você vai fazer uma incisão longa demais, a gente vai ver ali na frente, um pouco mais à frente, quais são as complicações de uma incisão longa. Se você entrar muito em direção à sua câmara anterior, você vai ter uma incisão curta, que também tem uma série de complicações, a gente vai falar a respeito disso. O ideal é que você tenha uma incisão entre esses dois planos. Ela seria paralela ao endotélio, mas não inclinada demais. Seria mais ou menos, um pouco mais do que a inclinação da própria íris, mais ou menos, tá? E o número de planos para a gente fazer essa incisão? Elas podem ser de um plano, uniplanar, biplanar ou triplanar. As incisões uniplanares em planos únicos, elas normalmente são usadas para fazer a sua incisão acessória. Essas incisões, até 1 milímetro, um pouco mais de 1 milímetro, quando você precisa de fazer ela, às vezes para entrar com a dupla via, você quer entrar pela dupla via, pela própria incisão, elas são autosselantes no final da cirurgia, porque elas são pequenas e a própria pressão da câmara anterior consegue selar essas cirurgias. Incisões maiores não devem ser feitas no plano único. Bom, a incisão mais usada, muito usada, que ela é completamente autosselante e ela é muito usada para cirurgia de paquimulsificação, em 2 planos, que você entra inicialmente você entra com o seu bisturi, aquilo que a gente falou, paralelo, mas não totalmente paralelo ao endotélio, e depois você faz uma inclinação para entrar na câmara anterior, que seria exatamente aquilo, o que a gente vê aqui nessa figura C. Você corta a sua córnea, tentando fazer, inclusive, que a parte superior, o teto, tenha mais ou menos a mesma espessura da base da sua incisão. E depois você faz uma angulação. Com isso, é aquilo que a gente já falou, você faz essa válvula e a própria pressão aqui na câmara anterior faz com que essa incisão se feche. Tá? Alguns cirurgiões preferem que a incisão seja feita em 3 planos. Tá? Primeiro, antes de você fazer o seu corte na córnea, você faz um pequeno sulco, depois você entra com a lâmina paralelamente, corta e faz o terceiro plano entrando na câmara anterior, já em direção à câmara anterior. Alguns trabalhos mostram que essa incisão em 3 planos, ela é a mais autosselante das 3. A grande questão que muitos cirurgiões não optam em fazer essa incisão em 3 planos é que esse primeiro sulco que se faz, e daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo exatamente com as 2 incisões, como que elas são feitas, esse primeiro sulco que se faz, ele gera um certo desconforto ao paciente no pós-operatório. Então, o paciente pode queixar de sensação de corpo estranho, não é nada grave. Se você for optar quem for optar pela incisão em 3 planos, deve usar já de rotina um lubrificante para dar um certo alívio para o paciente, por causa dessa queixa que é frequente. Existem 2 tipos de incisões em 3 planos, inclusive, que eu ia falar. Tem a incisão, você abre o sulco, faz o seu corte na córnea e depois entra na câmara anterior. E existe essa incisão em dobradiça, que ela o seu sulco inicial, ele é um pouquinho mais profundo do que o seu corte cortiano. Então, você faz o sulco, volta um pouquinho para você entrar no seu corte intraestromal e depois entrar na câmara anterior.
Essa incisão é considerada a mais selante das três. A questão das incisões serem selantes, isso é uma questão extremamente importante. Existe um trabalho de Wallen, que foi feito em 2005, que mostra que esse é o fator mais importante, uma incisão selante é o fator mais importante para você não gerar endoftalmite, para você não ter um endoftalmite no pós-operatório. Uma incisão não selante no pós-operatório, ele pode aumenta o risco de 44 vezes de você ter uma endoftalmite no seu paciente. E aqui a incisão em 3 planos, exatamente aquilo que a gente fez. Primeiro o corte, depois você faz a sua extensão dentro da córnea e muda a angulação da sua lâmina para entrar na câmara anterior. Vou mostrar um pequeno vídeo, esse vídeo não é meu, mostrando exatamente como algumas dicas para a gente ter uma boa incisão em 2 planos. Você vê que o cirurgião começou logo acima quase tocando os vasos limbares, e quando essa marquinha toca o endotélio, ele muda a angulação da lâmina para entrar na câmara anterior. Isso faz com que essa incisão tenha o tamanho perfeito. E aí acaba de entrar. Fica numa extensão perfeita quando você respeita essa dobrinha. E agora a gente vai ver uma incisão em 3 planos. Exatamente respeitando os vasinhos do limbo ali também, quase tocando os vasinhos do limbo, mas primeiro fazendo um pequeno sulco e depois entrando através desse sulco. E você entra pelo sulco e observando quando a faquinha, o endotélio toca aquela listrinha, você já muda a sua angulação para entrar na câmara anterior. Aqui é o mesmo vídeo. Bom, ficou várias vezes. Vamos lá. Bom, e um último tipo de incisão que pode ser feita, que foi recentemente tem sido usado por alguns cirurgiões, são as incisões com Fenton, que elas têm a vantagem delas poderem ser programadas, você programa exatamente o local da sua incisão, e o plano, o número de planos, a profundidade, tudo você consegue fazer uma incisão teoricamente perfeita com o Fenton. E ali o terceiro plano, você quebrando um cristalino, você faz a incisão, com o Fenton permite você fazer a incisão, a cápsula Rex e a quebra do núcleo. A cápsula Rex pelo Fenton, alguns trabalhos tentaram mostrar que o fato da sua Rex ser feito pelo Fenton, a lente ficaria mais centrada, mas isso não foi provado, que teria alguma vantagem na cápsula Rex ser feita pelo Fenton, e nem perda endotelial menor pelo Fenton do que na cirurgia tradicional de faca-emulsificação. Bom, agora falando das complicações em cirurgia incisionais, tá? Bom, aquilo que a gente falou anteriormente, se você deixar a sua lâmina muito paralela ao endotélio, você vai ter uma incisão longa, o que vai trazer algumas dificuldades na sua cirurgia. Primeiro, isso vai gerar mais estrias na sua córnea durante a sua cirurgia e vai dificultar a sua visualização ali. Outra coisa, como a incisão é mais longa, você vai ter menos mobilidade nos seus instrumentos, dificultando, inclusive, a confecção de Rex na hora que você vai passar Rex debaixo da incisão. Fica
difícil, porque ela está longa, uma dificuldade também de aspiração de córtex subincisional, porque você não vai ter como estar aspirando bem, porque essa incisão é muito longa. E é aquilo que a gente falou, é uma lâmina muito paralela ao endotélio, então evitar essa angulação, para a gente não estar tendo problemas. As incisões curtas, muito curtas, por outro lado, primeiro, elas não são autosselantes. Quanto menor a incisão principal, ela menos selante ela vai ser, além de que você corre o risco da sua íris ficar herniando pela incisão. Se ela não tiver autosselante ao final da cirurgia, muito importante que se faça a sutura, por aquilo que a gente já falou, para diminuir o seu risco de endoftalmite. Incisão não selante ao final de cirurgia, você pode tentar hidratar, você tem algumas coisas, tentar fazer um pocket para tentar fechar, mas se não fechou, se não, ela continua babando no final da cirurgia, deu um ponto que você vai ter menos dor de cabeça. Bom, e as incisões também tem uma outra questão, além de curta ou longa, você pode fazer uma incisão larga. Muito importante você checar antes da cirurgia qual a luva que você vai usar, para você escolher qual a faquinha, qual o diâmetro da faquinha que você vai usar também, para evitar que a sua cirurgia, que a sua luva esteja, a sua ponteira, ou larga, ou frouxa, ou apertada demais dentro da incisão, que isso vai trazer complicações. Nas incisões largas, especificamente, o que acontece? Você não fecha a incisão com a sua caneta, então começa a sair fluido do lado da caneta, e isso gera uma estabilidade, não é câmera, é cameral, né, da câmara anterior. A câmera começa a aumentar ou levantar ou diminuir, você tem surge, e isso aumenta muito o risco de ruptura de cápsula posterior. Deve ser evitado também. Aqui mostrando um desenho esquemático mostrando exatamente isso, o fluido saindo em torno da caneta. Com isso, a sua câmara anterior fica completamente estável, seu cristalino, sua cápsula pode subir rapidamente e você fazer uma ruptura de cápsula. E as incisões muito estreitas, ao oposto delas, o que acontece é que você não consegue ter fluxo de líquido em torno da sua caneta, esquentando ali a incisão e gerando uma queimadura incisional, que é que vai dificultar que essa queimadura pode dificultar que a sua incisão feche ao final da cirurgia, que ela esteja autosselante ao final da cirurgia. Além disso, a manipulação de instrumentos dentro da câmara anterior fica mais difícil, podendo facilitar, fica mais fácil ter um descolamento de DCM. E, exatamente por essa incisão estar queimada e não ser autosselante, você pode ter saída, câmara anterior rasa, hipotonia pós-operatória, e aquilo que eu falei do trabalho de Walling, que aumenta em 44 vezes o risco de endoftalmite. Uma incisão não selante. Aqui uma incisão apertada, que a gente vê que você não consegue, você aperta a luva e não consegue ter fluido, fluxo de fluido em torno da caneta, resfriando a caneta. Uma coisa que eu não falei, que é muito importante, principalmente para as pessoas que estão começando cirurgia de facoemulsificação, tenha uma boa lâmina, tá? Para você fazer a sua incisão. É comum a gente usar, às vezes, as lâminas reesterilizáveis, reesterilizar a lâmina e ela vai perdendo corte. E a gente vê com uma certa frequência você ficar naquela briga com o corte da sua lâmina, forçando, a lâmina não está abrindo, e quando você finalmente consegue entrar na câmara anterior, você está sob pressão, muitas vezes você vai direto no cristalino e já corta ele. Isso não é uma complicação
infrequente. Então, procure, principalmente no início, bom, elas sempre devem estar bem afiadas as lâminas ruins não devem ser usadas, mas para quem estiver começando, principalmente, tomar bastante cuidado com esse detalhe. Bom, quais as causas, então, que a gente pode ver de queimadura incisional? Primeiro, a gente já falou que as incisões apertadas, você tem aquecimento ali da ponteira por falta de fluxo, então você pode ter uma queimadura da sua incisão. As cataratas muito densas, exatamente pelo uso demais do ultrassom, você pode ter uma queimadura incisional também, é o que foi discutido na aula de FEC. Se você tiver que usar muito ultrassom na sua cirurgia de facomicificação, talvez valha mais a pena você realmente optar por uma facectomia extracapsular, que os riscos vão ser menores. As ponteiras com pouco corte também, pelo mesmo tipo, você vai ter que usar muito mais ultrassom, ou algum problema que tenha diminuição da irrigação do sistema, entupiu, você não está vendo bem. Então, tomar cuidado com esses fatores para evitar uma queimadura incisional. Outras complicações que podem acontecer devido a alguma falha na confecção da sua incisão. Primeiro, a camose conjuntival, é aquilo que eu falei, tentar não deixar essa incisão muito próxima à conjuntiva, mas se acontecer, faça um pequeno corte para que você consiga ter vazão desse líquido que está ali, não prejudicar a sua cirurgia. Rasgadura da incisão, que pode acontecer principalmente nas incisões muito estreitas, muito apertadas, tanto a rasgadura quanto o descolamento de DCM. Nunca force a sua incisão, tá? Evite forçar a incisão para você rasgar a sua incisão. Se você está vendo que está apertado, amplie a sua incisão um pouquinho, mas não faça para evitar que você tenha uma rasgadura da sua incisão e, exatamente pelo mesmo motivo, um descolamento de DCM. Bom, essa aula é rápida realmente, mas era o que eu tinha para falar. Estou à disposição, se tiver algum outro questionamento, pode entrar em contato comigo. A maior parte dos residentes tem meu telefone ou por e-mail também. Eu estou à disposição para solucionar qualquer outra dúvida, senão a gente já pode encerrar. Ok? Obrigada a todos pela presença.